Paul McCartney pronunciou-se finalmente, e o que acaba de admitir sobre George Harrison chocou até os fãs de longa data dos Beatles. Durante décadas, o laço entre eles foi visto como inquebrável, o Beatle quieto e o perfeccionista, irmãos no som e na alma. Mas a verdade, admitir agora Paul, era muito mais complexa. Por detrás das gargalhadas e dos cabelos compridos, havia uma rivalidade que quase destruiu os dois. Durante os anos de glória, George sorria apesar de tudo, do controle de Paul no estúdio, 2 intermináveis atrasos para gravar as suas próprias canções, das ordens sobre o que tocar na sua própria guitarra. Os fãs nunca viram o ressentimento que fervilhava por detrás daquelas sessões. Viam a amizade? Mas George viu algo mais. Um homem que não abdicaria do poder, mesmo que isso significasse o fim da amizade. E agora, tantos anos depois, a confissão de Paul revela o que realmente aconteceu naqueles últimos dias entre eles. As palavras que George deixou, o momento em que Paul percebeu tarde demais o que a fama lhes tinha feito e por que é que, pela primeira vez na vida, diz estar mais assombrado pelo silêncio do que por qualquer canção que já tenha escrito. As fissuras começaram silenciosamente, muito antes de o mundo se aperceber. No final da década de 1960, os Beatles já não eram 4 rapazes a perseguir um sonho, mas sim 4 homens a lutar pelo controle sobre aquilo em que aquele sonho se tinha tornado. Paul, movido pela precisão e pelo receio de que a banda estivesse a perder o rumo, começou a assumir o comando do estúdio, compondo, fazendo arranjos e até ditando como os outros deveriam tocar. Durante algum tempo, os outros toleraram, mas para George Harrison era sufocante. Dentro de Abbey Road, o que antes eram risos e cigarros partilhados transformou-se num silêncio gélido. O perfeccionismo de Paul, outrora admirável, transparecia agora como dominância. Durante as gravações de Let It Be, a tensão atingiu o auge. Paul, tentando manter o grupo unido após o crescente afastamento de John, pressionou mais do que nunca. Corrigiu linhas de baixo, ajustou harmonias e criticou o fraseado de guitarra de George à frente de toda a gente. Para Paul, tratava-se de salvar a música. Para George, era humilhação. As câmeras registraram uma troca de palavras infame. Os espectadores iriam vê-la mais tarde no filme Let It Be, com Paul a explicar calmamente o que queria enquanto George permanecia imóvel, com o rosto inexpressivo. Mas por detrás daquela compostura havia fúria. Quando George murmurou, "Tocarei o que quiseres que toque, ou não tocarei nada", não era sarcasmo, era rendição. Nesse momento, algo entre eles se rompeu, algo que nem décadas de amizade conseguiram reparar completamente. Quando George saiu do estúdio dias depois, não foi por impulso, foi libertação. Contou aos outros que ia sair da banda e, durante quase uma semana, ninguém soube se voltaria. A imprensa nunca soube da extensão total do sucedido na altura, mas quem estava dentro do Abbey Road disse que o ambiente estava carregado de raiva. Paul tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido, gravando overdubs e planeando os próximos passos, mas nem ele conseguiu ignorar a verdade. A união que construíra os Beatles estava a desfazer-se diante dos seus olhos. John Lennon disse um dia que a frustração de George tinha sido ignorada durante muito tempo, que Paul se via como o líder e George como um mero figurante. Durante anos, esta hierarquia foi aceite, mas George tinha amadurecido tanto musical como espiritualmente. Tinha escrito canções como While My Guitar Gently Weeps e Something, canções que provavam que era mais do que o pacato da banda. Mesmo assim, Paul ainda o questionava, por vezes regravando excertos por conta própria. Não era maldade, era habitat. Paul não conseguia parar de conduzir, e George já não conseguia perdoar. À medida que as sessões se arrastavam, a amargura também aumentava. A presença de Yoko Ono mudou ainda mais a dinâmica. Mas para George, o problema não era o novo parceiro de John, mas sim Paul. Cada nota, cada gravação, parecia mais um teste de paciência. Confidenciou aos amigos que se sentia preso, na banda, no papel e na sombra de Paul. E embora Paul tenha afirmado mais tarde que nunca teve a intenção de afastar George em 1969, o mal já estava feito. Quando Abbey Road foi finalmente concluído, o público aclamou-o como genial. Mas dentro do estúdio, o ar estava carregado de ressentimento não declarado. O perfeccionismo de Paul ajudou a moldar um dos maiores álbuns alguma vez gravados, mas também marcou o fim da parceria entre ambos. A saída de George não foi apenas um protesto contra o controle de Paul. Foi um grito por respeito. E embora ele tenha eventualmente regressado para terminar o disco, a confiança entre ambos nunca foi totalmente recuperada. Paul admitiria mais tarde que não compreendia o quão profundamente o seu comportamento tinha magoado George. Na altura, via-se como o responsável por manter tudo unido. Só anos mais tarde é que percebeu que o seu controle havia sufocado o que os tornava especiais. Que a amizade não pode sobreviver quando uma pessoa se recusa a partilhar o espaço.
E foi aí que a rivalidade começou a mudar silenciosamente. Da música para o legado, da amizade para a competição. Porque quando os Beatles finalmente se separaram, George não abandonou apenas a banda, abandonou Paul. Quando a separação dos Beatles se tornou pública em 1970, não foi apenas o fim de uma banda, foi o início de uma guerra silenciosa. Os fãs viram 4 carreiras a solo florescerem simultaneamente. Mas, nos bastidores, antigas feridas ressurgiram de novas formas. George Harrison passou anos à sombra de outros e, agora, sem ninguém a controlar o seu som, lançou tudo em All Things Must Pass. O triplo álbum impressionou o mundo, e impressionou também Paul McCartney. A maioria dos críticos chamou-lhe uma obra-prima, alguns até sugerindo que George tinha finalmente ofuscado os seus antigos companheiros de banda. Para um homem que passou a maior parte da sua carreira, a espera que Paul e John reparassem nele foi uma verdadeira vitória. Para Paul, a situação era complicada. Felicitou George publicamente, mas, em privado, não pôde deixar de notar como as canções de George dominavam as rádios enquanto o seu próprio álbum de estreia a solo, McCartney, recebia críticas mistas. A rivalidade silenciosa tinha se invertido. George já não estava na sombra de Paul. Pela primeira vez, Paul estava à sua. A tensão aumentava a cada entrevista e a cada letra que insinuava ressentimento reprimido. George, que antes era discreto, começou a falar com mais franqueza sobre como tinha sido difícil trabalhar com Paul. Descreveu o processo de gravação como sufocante, dizendo que se sentia como se estivesse numa ditadura. Paul, por sua vez, desvalorizou os comentários com o seu charme habitual. Mas os que lhe eram próximos disseram que as palavras o magoaram. Sempre se orgulhara da união, e agora a pessoa que mais subestimara liderava sem ele. No início dos anos 70, quando George organizou o concerto para o Bangladesh, Paul recusou-se a participar. Os motivos nunca foram totalmente esclarecidos. Uns disseram que se devia a desavenças com a direção. Outros alegaram que persistiam mágoas antigas. Seja qual for a verdade, foi uma oportunidade perdida para reatar a amizade. Enquanto George recebia elogios pelo seu trabalho humanitário, Paul era retratado por alguns como distante e egocêntrico. A imprensa adorava o contraste. George, a alma espiritual. Paul, o empresário perfeccionista. Não era justo para nenhum dos dois, mas a imagem ficou. Até a sua música começou a falar por eles. Too Many People, de Paul, tinha uma letra que muitos acreditavam ser dirigida aos seus ex-companheiros de banda. Enquanto Wah Wah, de George, soava como uma despedida amarga ao caos da vida dos Beatles. Cada um encontrava a cura através da música, mas cada canção lembrava-o ao outro a profundidade da separação. Os fãs tomavam partido, sem se aperceberem que, por detrás da rivalidade, havia algo que nenhum dos dois conseguia admitir: mágoa. Tinham vivido juntos os anos mais intensos das suas vidas, e agora fingiam que o outro não tinha importância. Paul disse mais tarde que parte dele admirava a independência de George, mesmo que fosse doloroso de assistir, mas a admiração e a inveja são difíceis de separar. Quando as digressões a solo de George atraíram multidões que rivalizavam com as de Paul, a chama da competição reacendeu-se. Mesmo assim, ainda não conseguiam confrontar-se honestamente. Cada conversa de reencontro, cada acontecimento da indústria, era educado, mas distante. Velhas recordações pairavam entre eles como pedidos de desculpa não ditos. Houve momentos em que a imprensa tentou incitá-los a um conflito aberto, mas ambos resistiram. Sabiam muito bem o que a fama podia fazer. Ainda assim, as entrevistas de Paul traziam frequentemente correções subtis, lembretes de quem tinha escrito o quê, quem tinha liderado a banda, e George, com o seu humor seco, respondia sem levantar a voz. A rivalidade entre eles não foi travada com insultos, mas sim com omissões, com a dor silenciosa da indiferença. Com o passar dos anos, George encontrou a paz na solidão, enquanto Paul a procurou na produtividade. George construiu jardins e compôs canções sobre iluminação. Paul fazia digressões incansavelmente, em busca da emoção da multidão. Ambos procuravam um sentido para a vida depois de perderem o que um dia fora tudo. Mesmo assim, cada um sabia que o outro era a única pessoa que realmente compreendia o preço que tinham pago por isso. E foi isso que tornou a parte seguinte da sua história tão trágica. Porque quando a doença entrou na vida de George, obrigou Paul a encarar a única verdade que tinha evitado durante décadas. Ele poderia não ter muito tempo para corrigir as coisas. Em meados da década de 70, George Harrison já vivia num mundo diferente. Um mundo que já não girava em torno de tabelas musicais, vendas ou manchetes. A fama nunca lhe caiu bem. O barulho, as comparações constantes, a sombra interminável dos Beatles, tudo parecia vazio. Enquanto Paul McCartney construía um novo império com asas, George construía algo completamente diferente. A paz, a meditação, os cânticos Hare Krishna e a vida tranquila em Friar Park tornaram-se o seu refúgio.
Mas esta busca de serenidade também alargou o abismo entre ele e Paul. Para Paul, o distanciamento de George parecia apatia. Não conseguia compreender como é que alguém se podia afastar da própria máquina que os tinha transformado em lendas. Paul vivia ainda segundo o ritmo e o horário, gravando, fazendo digressões, controlando cada detalhe. George, por outro lado, tinha deixado de perseguir. Escrevia canções sobre o desapego, sobre o amor e a entrega, enquanto Paul ainda cantava sobre o impulso e o movimento. O que antes era um equilíbrio criativo entre eles, parecia agora uma divisão filosófica. Os amigos notavam a diferença sempre que se encontravam. Paul falava depressa, sempre a planear o próximo passo. George falava devagar, como se já tivesse encontrado aquilo que Paul ainda procurava. Mas, por baixo da aparente calma de George, havia uma ferida que a meditação não conseguia curar completamente. Ainda sentia que Paul nunca tinha respeitado a sua arte. Mesmo depois de All Things Must Pass, mesmo depois do sucesso global, George sentia que Paul o via como o sócio júnior. Talentoso, mas não essencial. Não era apenas orgulho. Foram anos a sentir-se invisível. Paul, entretanto, tornara-se o guardião de fato da imagem dos Beatles. Cada documentário, cada projeto de reunião, cada lançamento de arquivo tinha a sua marca registrada. Ele queria proteger o legado. Como George por vezes sentia, controlá-lo. George comentou uma vez em privado que Paul tratava os Beatles como a sua banda. Aqueles que conheciam ambos os homens disseram que o tom de George não era de raiva, apenas de resignação. Tinha deixado de lutar contra o controle de Paul porque sabia que Paul nunca deixaria de precisar dele. A ironia foi que ambos se desentenderam completamente. Paul interpretou o distanciamento de George como indiferença, quando, na verdade, George estava a tentar salvar a sua alma. George interpretou o controle de Paul como arrogância, quando, na realidade, era insegurança. Paul não conseguia ficar parado, pois o silêncio fazia-o recordar tudo o que tinha corrido mal. George abraçou o silêncio porque era a única coisa que fazia sentido depois de tanto caos. Eram dois lados da mesma moeda, ambos assombrados pela mesma banda, ambos tentando escapar-lhe de formas opostas. Ocasionalmente, o destino voltava a reuni-los. Participavam nas mesmas entrevistas, partilhavam o palco em eventos de beneficência ou conversavam brevemente ao telefone. As trocas de mensagens eram educadas, quase afetuosas, mas sempre cautelosas. George mantinha uma distância respeitosa, sem querer reabrir antigas feridas. Paul, apesar de todo o seu otimismo, sabia que nenhum encanto poderia reescrever o passado. Quando George sofreu um ataque brutal em sua casa, em 1999, Paul ficou abalado. Visitou-o discretamente, sem câmaras ou alarde. Os amigos contaram que a voz de Paul embargou quando perguntou como estava George. E George, frágil, mas firme, simplesmente sorriu e disse: "Ainda estou aqui." Foi o tipo de momento que dizia mais do que qualquer pedido de desculpas. Mas a situação manteve-se, Paul a querer resolver as coisas, George a querer paz. Ainda assim, algo em Paul começou a mudar depois dessa visita. Durante décadas, definiu-se pelo controlo. No entanto, ver George tão frágil fez-lhe lembrar que algumas coisas não podem ser controladas, editadas ou ensaiadas. A mortalidade tornou tudo subitamente real. As discussões, o orgulho, a competição. Tudo parecia insignificante em comparação com a força silenciosa do homem que outrora fora o escaravelho silencioso. E foi então que Paul percebeu que o tempo estava a esgotar-se, que o irmão com quem tinha discutido, ignorado e invejado, poderia estar a partir antes que pudesse dizer a única coisa que mais importava. No final da década de 90, a saúde de George Harrison estava debilitada. A notícia foi discretamente divulgada a princípio, sussurrada entre amigos próximos, nunca publicada. Aquele que o conhecia melhor dizia que ele não queria compaixão. Queria tranquilidade e privacidade, e uma vida bem distante do mundo que tanto lhe tinha tirado. Mas, para Paul McCartney, o silêncio era insuportável. Durante anos, carregou a culpa como uma melodia secreta que não parava de tocar. Agora, com o tempo a esgotar-se, já não podia ignorá-la. Paul estendeu a mão cautelosamente. Velhas feridas tornavam difícil prever como George reagiria. O passado deles era pesado. Décadas de rivalidade, orgulho e perdão velado. No início, George resistiu. Não queria visitas de pena. Não queria reabrir o que já tinha sido dito e feito. Mas aqueles que lhe eram mais próximos incentivaram-no a ver Paul uma última vez. Relutantemente, George concordou. E assim, após anos de distância, os dois homens que outrora moldaram o som de uma geração voltaram a encontrar-se frente a frente. Quando Paul chegou à casa de George, o ar estava carregado de recordações. Friar Park, a propriedade que outrora ecoava com risos e sessões musicais noturnas, parecia agora silenciosa, quase sagrada.
Paul descreveu mais tarde aquele momento como um dos mais emocionantes da sua vida. George estava magro, cansado, mas ainda lúcido. Cumprimentou Paul com aquele meio sorriso familiar que fazia sempre com que o perdão parecesse possível, mesmo quando ainda não estava totalmente presente. Por um instante, os anos que os separavam desapareceram. Eram apenas dois rapazes de Liverpool, sentados numa sala cheia de fantasmas. Primeiro, falaram de coisas banais, família, música, jardins, guitarras. Mas, no fundo, ambos sabiam o que aquela visita realmente representava. Sinceramente, Paul tentou desculpar-se à sua maneira, não com palavras, mas com a sua presença. Não mencionou as brigas, as chamadas perdidas ou as entrevistas que o magoaram. Ele não precisava. O Jorge sabia. O silêncio entre eles dizia tudo. A dado momento, Paul estendeu a mão para George. Foi um gesto raro, que apanhou George de surpresa. E, por um breve segundo, pareceu que os anos de tensão se dissolveram em algo mais puro, um laço que nem a fama nem a amargura conseguiriam alguma vez apagar. Amigos próximos de George disseram mais tarde que ele apreciou a visita de Paul, mesmo que não tenha comentado muito sobre o assunto. Esse era o feitio dele. Tranquilo, discreto, mas profundamente comovente. A mulher de George, Olivia, descreveu o quão comovido ele ficou depois de Paul ter saído, dizendo que havia uma leveza nele que não se via há semanas. Paul, por seu lado, saiu da casa transformado. Viu o homem contra quem um dia lutou reduzido à fragilidade, e isso abalou-o profundamente. Isso fê-lo perceber que a raiva que guardara durante todos aqueles anos lhe custara muito mais do que qualquer discussão que tivesse ganho. Quando George faleceu, em 2001, Paul ficou inconsolável. Tentou mostrar-se forte em público, falando baixo com os repórteres e chamando George de seu irmãozinho. Mas por detrás daquela calma, havia culpa, daquela que surge apenas quando se percebe quanto amor ficou por dizer. Durante anos, Paul quis acreditar que a sua amizade voltaria naturalmente. Agora sabia que o tempo se tinha esgotado. Aquela última visita perseguia-o. Ele repassava-a na mente vezes sem conta. O sorriso, o silêncio, a sensação de que não fora suficiente. Não era de perdão que ele precisava. Era reconhecimento. Uma forma de dizer a George que sempre fora mais do que o escaravelho calado, mais do que o homem que estava ao fundo. Fora o igual de Paulo, a única pessoa capaz de o desafiar, frustrar e, ainda assim, de alguma forma, completá-lo. E, nos anos que se seguiram, Paulo começou finalmente a falar. Não com amargura ou culpa, mas com reverência. Porque a verdade que ele evitara durante décadas já não podia ser escondida. George Harrison foi a única pessoa que Paul McCartney poderia alguma vez substituir. Nos anos que se seguiram à morte de George Harrison, Paul McCartney continuou como sempre fizera, trabalhando, compondo, em digressão. Mas algo dentro dele tinha mudado. A confiança que antes o definia dissipara-se. As suas entrevistas, antes repletas de sagacidade e energia incansável, passaram a apresentar pausas, momentos em que parecia perdido nas suas memórias. Quando o nome de George era mencionado, o rosto de Paul contraía-se e a sua voz baixava. Nunca dizia muito, mas o peso por detrás daquelas poucas palavras dizia tudo. Certa vez, descreveu George como corajoso e um homem adorável. Mas aqueles que conheciam melhor Paul diziam que esta era a sua forma de conter as emoções. A verdade era mais profunda. Lamentava os silêncios, os anos de orgulho, os muros construídos pelo ego. O que atormentava Paul não era o facto de terem discutido, mas sim o tempo que perderam a fingir que não tinham discutido. A fama tornara a honestidade difícil. Nos Beatles, toda a conversa parecia pública. Toda a reconciliação fazia manchete. Por isso aprenderam a guardar tudo para si. Mas quando George se foi embora, Paul percebeu que o silêncio pode ecoar mais alto do que qualquer música. Há um excerto, frequentemente reproduzido pelos fãs, em que Paul recorda a visita que fez a George perto do fim da banda. Diz que ficaram de mãos dadas durante muito tempo. As palavras são simples, mas a expressão no seu rosto revela algo genuíno. É a expressão de um homem que se apercebe tarde demais do quão frágil é o perdão. Apesar de toda a rivalidade, Paul nunca deixou de amar George. Mas o amor, aprendeu, nem sempre se exprime através da harmonia. Por vezes, está enterrado sob a frustração, o ciúme e o medo de perder o controle. Em momentos privados, Paul começou a homenagear George da única forma que sabia, através da música. Mencionava-o entre as canções em palco. Falava dele com carinho aos fãs e até cantarolava as melodias de George durante as passagens de som. Já não era culpa, era reverência. Um reconhecimento silencioso de que o homem que outrora tentara superar, de certa forma, o vencera, não em fama, mas em paz. Com o passar dos anos, Paul começou a contar mais histórias sobre o tempo que passaram juntos. Não as histórias glamourosas dos documentários, mas as verdadeiras.
As gargalhadas nas carrinhas, os cigarros intermináveis, as noites a discutir sobre acordes que não importavam. Disse que eram desses momentos que mais sentia falta, os pequenos fragmentos do cotidiano que a fama lhes tinha roubado. E embora nunca o tenha dito abertamente, o seu tom carregava sempre a mesma mensagem. Gostaria de ter pedido desculpa mais cedo. George brincou uma vez dizendo que Paul gostava de controlar tudo. Era uma brincadeira, mas Paul sabia que havia verdade nisso. O controlo sempre fora a sua forma de lidar com as perdas, com o caos, com a própria vida. Mas a morte de George obrigou-o a confrontar-se com algo que não conseguia reparar ou controlar: a inevitabilidade do tempo. Nenhuma melodia poderia reescrever o silêncio entre eles. Nas entrevistas atuais, quando perguntam a Paul sobre George, ele sorri suavemente e diz: "Tenho saudades dele." É uma frase simples, quase discreta, mas para um homem que construiu a sua vida em palavras e ritmo, significa mais do que qualquer letra que já tenha escrito. A rivalidade, a tensão, o orgulho, tudo isso se dissipou. O que fica é a memória. Dois rapazes de Liverpool que sonharam alto, lutaram bravamente e amaram-se de formas que nenhum dos dois conseguia expressar em voz alta. E talvez seja essa a verdadeira tragédia por detrás da lenda. Que, na busca da perfeição, Paul quase perdeu a única pessoa que o completava. Mas é também uma redenção, porque, no final, Paul McCartney não quebrou o silêncio apenas para o mundo ouvir. Quebrou-o para si próprio, para mais histórias emocionantes. Veja este vídeo.